Galera, a rodada foi péssima para as equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação. Agora Vasco, Santos e a equipe do Bahia correm risco de rebaixamento. Agora só tem 3 equipes brigando para ver quem vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe que tem mais possibilidade é a equipe do Bahia. Bahia com 41 pontos, né? O Vasco 42, Santos 43 pontos. Está embolada a parte de baixo da tabela de classificação. Cruzeiro já conseguiu se livrar do rebaixamento, mesmo com empate, o Cruzeiro se livrou com 46 pontos, é o que eu tinha falado antes, galera, 46 iria se livrar do rebaixamento, é isso que está acontecendo. O Vasco, né, o Vasco na reta final do campeonato tem tido muitas derrotas e com isso o Vasco acaba ficando na parte de baixo e corre risco de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O próximo jogo, galera, o Vasco vai ter dificuldade, vai enfrentar a equipe do Bragantino, vai jogar em São Januário. Já a equipe do Bahia enfrenta o Atlético Mineiro e a equipe do Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro. Eu acho que o confronto mais difícil é o confronto do Bahia, que é contra a equipe do Atlético Mineiro. Tem chance de título? Eu acho que não. E vai tirar o saldo de gols da equipe do Palmeiras. Falta muito, mas é isso aí, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a parte baixa da tabela de classificação e coloca nos comentários aí quem vocês acham que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Minimamente uma ideia de jogo, consegue executar. Mas era mesmo. Se o elenco não é brilhante, consegue executar. Só que algumas rodadas o Vasco já vem apresentando problemas defensivos. Os problemas não acompanhavam os resultados. O Vasco beliscava a vitória, se segurava empate. A partir do jogo contra o Corinthians, os problemas defensivos começaram a representar tropeços também. E hoje, com mais um problema defensivo, e aí não é só a qualidade do Soares, que tem muito mérito, mas é um Vasco que, novamente, pelo seu corredor central muito fragilizado, onde já foi muito bem com o Ramon Dias, não é. Então, o que esses times não fazem em campo, não conseguem fazer, de somar pontos, buscar pontos, acabam que gera esse campeonato que parece que está um empurrando a batata para o outro. O Santos não ganha, né? Se o Vasco ganha hoje, está livre. Se o Bahia... Fica todo mundo ali. O Bahia está 2 rodadas que só dependia dele para sair. Se vence o América, ele sai pela combinação. Na última rodada, se vencesse, também sai. E não sai. Então, o que esperar da última rodada? Vai ficar essa trocação? O Santos não faz o dele, o Vasco não faz o dele, o Bahia não faz o dele. E aí... O Bahia não escapa, os outros dois escapam, mas muito pelo que os outros não fazem. Tem muito pouco de mérito de futebol de Vasco e Santos não estarem na zona hoje. Tem muito do que o Bahia não faz. E situações curiosas, por exemplo, reta final do jogo, o Vasco queria muito empatar. Mas aí, olhando pelo copo meio vazio, até meio louco, o fato do Vasco não ter empatado, o Red Bull Bragantino não alcança mais o Grêmio. O Red Bull Bragantino não entra mais no G4. Então, o adversário da última rodada do Vasco chega desmobilizado. Então, sabe, é uma loucura. Se o Vasco empata com o Grêmio, o Red Bull chega quarta-feira em São Januário com faca nos dentes. Agora, então, essa é a loucura da última rodada. Mas Vasco e Santos, resumindo, escapando por hora pelo que o Bahia não faz. Não porque Vasco e Santos vem fazendo alguma coisa. E a briga está entre os 3. Você falou o número de gols sofridos. Vou falar dos 3. O Santos chegou hoje a inacreditáveis 62 gols sofridos. É uma força, né, que se faz. Só é melhor do que América e Curitiba. A América sofreu 80 e o Curitiba sofreu 71. O Santos sofreu 62 gols no campeonato, um saldo de menos 24. Eu preciso pesquisar, eu não sei agora de cabeça, mas eu não sei se é o campeonato onde o Santos levou mais gols. O brasileiro da área de pontos corridos, o Santos levou mais gols, certamente, e que tem o pior saldo. O Vasco levou 50 gols e o Bahia levou 52 gols. Em alguns momentos se falava da defesa dessas equipes, né? Que tinha solidificado, tinha melhorado e tal, mas só foram pegar alguns adversários mais fortes e já começaram a sofrer. O Santos, por exemplo, não tomou gol contra o Cuiabá, São Paulo um pouquinho menos mobilizado ali, contra o Goiás. Olha, a defesa não toma gol há 3 jogos. Foi pegar um Fluminense e um Atlético, já tomou 6 gols. Isso que é um Atlético também sem muita mobilização, mas tomou 6 gols e isso complica demais. E um problema maior dessas equipes também, né? Não fazer gols. Você pega vários jogos onde essas equipes não marcaram e isso tem feito toda a diferença. Está entre os 3. Está entre os 3, André Kfouri. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, fãs de esportes. Uma ótima semana, desde já. E diante dessas circunstâncias que as últimas rodadas guardam e nos apresentam, como se não bastasse a vantagem do Palmeiras em pontos e no saldo de gols, o último adversário é uma equipe que hoje está com a conta feita no campeonato. Verdade. O Cruzeiro não tem mais preocupação com relação ao rebaixamento. É o último adversário do Palmeiras, que precisa de um ponto para esquecer o resto. E pode até perder para o Cruzeiro, porque são 8 gols de saldo, a diferença agora que o Atlético teria de tirar.
Então o título vai ficar na mão, nos pés, na mão, de um time que tem know-how de troféu no Brasil nas últimas temporadas. Nesse Campeonato Brasileiro, é o time que mais ganhou, junto com o Grêmio, 20 vitórias. É o que menos perdeu, é o que mais gols fez. Ah, mas o campeonato foi reaberto por causa do maior colapso da história do futebol no Brasil. É verdade. O campeonato foi reaberto por causa do maior colapso da história o colapso continua, do futebol no Brasil. Um colapso que atingiu mais uma rodada hoje. A 10ª rodada sem vitória do ex-líder, ex-vice-líder, ex-terceiro, ex-quarto, hoje 5º colocado na tabela, o Botafogo. Exato. Que fez o melhor primeiro turno da história. E um segundo turno que prossegue sendo um segundo turno de percentual de rebaixado. É uma loucura o que aconteceu com o Botafogo no campeonato, mas o Palmeiras, cujo treinador chegou a dizer, olha, tem tudo para ganhar o troféu, falando do Botafogo, né? Do jeito que as coisas estão, realmente não dá para buscar. Até chegou a ir além, né? Conhecendo como as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro e sul-americano, o Botafogo será o campeão. Não, não será. E as reclamações a respeito do sistema, eu estou falando isso porque o Palmeiras vai ganhar o campeonato. Sim, sim. E houve reclamação sobre o sistema, que seria né, um sistema de forças ocultas para impedir um segundo título consecutivo do Palmeiras, que vai acontecer. Na próxima rodada o Palmeiras vai erguer o troféu. Então, o know-how de conquista ele é importante. Saber ganhar é difícil. Saber aproveitar as brechas, mesmo aquelas improváveis como a desse campeonato, também é difícil você se manter ali, né? E o Palmeiras teve tudo isso e teve, além da resetada que o Abel deu em termos de sistema de jogo, o Palmeiras teve algumas coisas individualmente falando que valem muito a pena a gente prestar atenção. O que o Endrick jogou no momento em que o time precisava dele, sim. Nessa reta final, é uma coisa para marcar mesmo um jogador especial, um jogador diferente hoje de novo. E o Palmeiras enfrentando um adversário desfalcado, a gente vai poder falar somente aos fins de semana, para que os técnicos tenham jogadores recuperados e possam fazer as melhores escolhas. Mas não, nós gostamos dos campeonatos estaduais. E aí chega no final do ano, é preciso fazer essa correria maluca. De qualquer maneira, parabéns ao Palmeiras, ainda não oficialmente, mas certo já. É preciso saber ganhar e o Palmeiras sabe. Vamos falar bastante aí desse provável título do Palmeiras aí. Bom, já ganhou, né? Mas a gente respeita, só por respeito a gente vai segurar um pouquinho, vai subir, indo, gritar campeão e tudo de quarta para quinta, mas muito difícil tirar esse título, quase impossível, uma hecatombe mesmo daquelas para tirar esse título do Palmeiras. Mário Marra, Vasco, Bahia e Santos. Sim. Última rodada, Vasco e Bragantino em casa. Bahia e Atlético Mineiro. Santos e Fortaleza. Levando em consideração os adversários, claro que você tem que levar em consideração a pontuação, é um com 43, um com 42, outro com 41. Ficou mais complicado para quem decidir na última rodada? Prazer estar com você, William, Breiler, André. Prazer é nosso. Prazer é nosso mesmo. E ao fã do esporte. Praticamente uma honra. Claro. A situação do Bahia é mais complicada, mas eu diria que a situação do Bahia já é mais complicada desde que a bola do Caio Paulista entrou. No jogo do São Paulo contra o Bahia aos 50 e tantos. E ali me parece que o Bahia murchou muito. Até hoje teve perdão. Eu estou desprezando o plural. Muitas oportunidades e perdeu muitos gols. Mas acho que tem um jogador que está usando a camisa do Bahia desde o gol do Caio Paulista que ele hoje compartilhou, né? Ele jogou com outros times também, especialmente dos times esses 4, né? Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. O nervosismo. Mas o nervosismo, ele virou titular do Bahia. Absoluto. Porque a bola queima. Está queimando. Na hora de fazer um gol, a bola... Sabe assim, você tem... É só parar o pé. Sim. E aí o Ademir deixa passar do pé bom e coloca o pé direito e para e a bola não entra. Só que o exemplo do Ademir, você pode trocar o nome e colocar outros. E ainda o Bahia tem um adversário, que é o Atlético, que vem fazendo um retorno muito bom. Incrível. Uma recuperação no campeonato, perto do que foi o Atlético quando o Filipão assumiu. E ver o Atlético hoje, até ontem para mim não fez um bom jogo, finalizou 2 vezes no gol, fez 2 gols, mas é um time que luta. Eu não sei qual é o nível de luta da última rodada,
Porque se tiver algum tipo de desmobilização, tudo, aí o Atlético pode dar chance para o Bahia. Mas ele pode também dar chance para o azar. E hoje, vice-líder, ele pode terminar a rodada fora do G4. E isso piora ainda mais a vida do Bahia. Porque precisa olhar para os adversários e tem um adversário muito duro na última rodada. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. A situação do Bahia se complicou contra o São Paulo. E hoje ela se complicou mais ainda e tem que fazer um milagre. Um não, né? Alguns, né? Porque tem que cercar os adversários também. Não é fácil, não. Ô, Breiler, quem se salvar, salva mais por demérito dos outros do que por mérito próprio? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. No ano passado, a torcida do Vasco brincou, até criou um meme, porque o Vasco estava naquela para subir, insistia e perdia jogos, mas continuava no G4. E diziam que o acesso do Vasco foi um acesso culposo, sem a intenção de subir. Dá pra gente aplicar essa expressão de forma inversa, porque vai ser uma permanência culposa de quem quer que seja. Tanto o Vasco, quanto o Bahia, quanto o Santos se esforçaram e muito para cair para a Série B. Quem quer que seja o rebaixado terá cumprido a famosa cartilha do rebaixamento, com todos os contornos. O Vasco com um primeiro turno terrível, o Santos acumulando atuações inclassificáveis, como a goleada que sofreu pelo Internacional de 7-1. O Bahia com um campeonato que é até inexplicável, porque não necessariamente jogou mal o campeonato inteiro. O Bahia teve recortes, até mesmo com Paiva, interessantes, em que produzia oportunidades, e hoje não foi diferente contra o América. O Bahia finalizou 26 vezes. Como o Marra falou, perdeu muitas chances de gol, teve várias oportunidades claras desperdiçadas, obviamente com esse peso do nervosismo, mas todos esses times se esforçaram, chegam à última rodada, a gente já tem um recorte, só os 3 podem ser rebaixados nesse momento, e eu concordo com o Marra, que a missão do Bahia é mais complicada. Qualquer time que entrasse na zona de rebaixamento na última rodada já teria desvantagem de jogar com esse peso, jogar com a necessidade e com a obrigação de vitória. Agora, pensando do outro lado, o Santos acaba tendo a missão menos tortuosa ou menos ingrata, porque em caso de um tropeço do Bahia, o Bahia empatando, o Santos tem a opção de não ganhar, de perder o jogo. Inclusive, para o Fortaleza. E o Vasco não pode nem pensar nisso. O Vasco, se o Bahia empatar, o Vasco tropeçar em São Januário, perder para o Bragantino, está rebaixado o Vasco. Então, por tudo isso, até pelos adversários, eu vejo que hoje o Bragantino, por mais que não tenha uma ambição esportiva, assim como o Fortaleza, é um adversário mais parrudo, um adversário um pouco mais pesado que o Fortaleza, e por tudo isso vai ser a hipótese dos 3 times perderem na última rodada é grande. Concordo com você. E aí a Bahia? Isso é até mais, o mais provável que seria aconteça. só uma repetição da antepenúltima e da penúltima rodada. Exatamente. Nenhuma surpresa. Exato. A tendência é que isso aconteça. Veja, não dá para não falar da dignidade do América. Sim. Perfeito. O América é o último colocado do campeonato já há muito tempo e já sabe que está na Série B muito antes do Botafogo começar a derreter. O América tem 24 pontos. A diferença de pontos nesse campeonato agora, noite de domingo, do primeiro para o último colocado, é de 45 pontos. Os famosos 45, que normalmente na história desse campeonato servem para não rebaixar, e que muita gente disse que não seriam suficientes, e seria suficiente essa pontuação de 45 para não cair. Hoje ninguém tem 45. O Bahia tem 41, é o primeiro da zona, Vasco 42, Santos 43, Cruzeiro 46. Alguém com 45 estaria salvo. Não, se os 3 perderem, Agora, se salva com 42. Então, 47, que é a pontuação do Corinthians, 1 ponto acima do Cruzeiro. O Cruzeiro ia cair. O tal Santos, do Marcelo Fernandes, o tal Vasco, do Ramon Dias. Perderam fôlego. Sinalizar Bahia, que colheu o Corinthians. Esses times derreteram. Derreteram muito também para o que era muito mental. frágil. E o América faz a partida que fez hoje. O América, que é um dos times, acho que nenhum outro time passou a impressão, porque às vezes a gente se engana, então eu não conto aqui com estatística, mas a quantidade de jogos em que a gente falou, o América não merecia perder, não merecia empatar, deveria ter vencido. Quantas vezes o América saiu na frente e levou a virada? André, eu concordo com essa menção honrosa ao América, a dignidade,
Mas pensando do lado do Bahia, pro torcedor do Bahia, escutar esse argumento, ele vai dizer... Mas isso não é um argumento. Isso é a constatação de um time que levou a sério a penúltima rodada quando tinha diante dele uma equipe desesperada. Totalmente. E se o América leva 5 do Bahia hoje, ninguém ia falar nada. É o último, tem 24 pontos. Sim. Mas do lado... Sai atrás do placar? É que do lado do Bahia, nessa luta, é inadmissível perder da forma que perdeu pro América. Com um jogador a mais. Eu acho que isso saiu na frente do placar. Eu acho que isso é outra conversa. A gente tem, infelizmente, uma... Até esse assunto está nas manchetes, né, com a paz entre o Tite e o Felipão, que protagonizaram no meio da semana uma cena linda na frente do banco dos suplentes no Maracanã, com um longo abraço, mão no rosto, etc. e tal, por causa de algo que aconteceu muitos anos atrás, na última rodada do campeonato, quando houve suspeita daqui, suspeita dali. A gente sempre tem essa manchete, essa editoria de quem não teria se esforçado na última rodada ou na penúltima rodada. Esse time não vai querer ganhar porque o resultado de vitória seria bom para o seu rival histórico no seu estado. E o América, hoje com o Cruzeiro, podendo ser rebaixado, né? Sim. Fez uma partida como fez na vitória sobre o Bahia. É que, para mim, é inconcebível o time que goleou o Corinthians por 5-1 na semana passada não conseguir vencer o América já rebaixado, desfalcado e com um jogador a menos. Mas esse é o retrato do campeonato, né? Então, é um retrato do campeonato, mas de um Bahia que, de certa forma, conseguiu, na reta final, depois daquela goleada em cima do Corinthians, o torcedor do Bahia olhou e falou, a gente escapou. E até... Se o Bahia empata com o São Paulo, fica no 0-0. Se ele empata hoje, minimamente, estava com 43 pontos, e ele teria uma vitória a mais que o Santos, estava na frente do Santos, estava na frente do Vasco, chegaria na última rodada só dependendo dele. E ele estava empatando. E ele estava empatando. O Bahia, nas 2 últimas rodadas, ele entrou em campo precisando de um empate para não estar na zona. Ele não conseguiu somar pontos. Não, mas essa situação é inacreditável, porque o torcedor do Vasco dava como praticamente certa, claro que acreditava. Que entraria na última rodada na zona. Numa vitória... Se perder para o Corinthians, era o papo. Se perder para o Corinthians, acabou. Porque o Bahia vai vencer e o Vasco não vai vencer. O papo era esse. Mas a esperança do torcedor vascaíno era no último jogo. A gente vai entrar na zona de rebaixamento, mas o Bahia tem um jogo difícil, pode perder, o Vasco tentar fazer sua parte. O Vasco tem de levantar as mãos para os céus e agradecer que está na última rodada fora da zona de rebaixamento. Dependendo só das suas forças. Todos eles têm que agradecer o Bahia deu essa contribuição. Porque todos deram contribuição. Nenhum deles tem mérito nesse momento. Não. Todos eles estão ali por demérito do outro. Eu acho que dá para falar. Nas últimas rodadas é isso. É que a gente está falando desses, né? Sim, sim. Porque quem estava numa situação muito parecida era o Cruzeiro. Isso. Era o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem mérito. Quem empatou com o Atlético Paranaense em casa, muita gente disse, não, olha, desperdiçou 2 pontos. Gente, o Cruzeiro, ele ia sair de casa para enfrentar uma equipe que não ganhava 9 rodadas. O Cruzeiro teve o Cruzeiro teve 2 momentos fundamentais. Ele vence o Fortaleza fora de casa, uma vitória que até então era improvável, mas venceu. Poucos fizeram. Né? Poucos fizeram. E ele tem 2 confrontos diretos. Ele segura o Vasco em casa, toma um empate, podia ter vencido aquele jogo. Ele vence o Goiás com aquele gol no finalzinho, mas já nos acréscimos. E aí ele controla esse jogo com o Atlético Paranaense, acha o gol no final também. E hoje só controla o jogo para se livrar. Quanto ao Atlético Paranaense, o Cruzeiro foi melhor. Foi. Por muito mais tempo. E perdeu pênalti, inclusive. Perdeu pênalti no final. Né? E o Cruzeiro, ele consegue, com a mudança ali para o Autuori, sim. Né? É curioso, né? A gente estava falando aqui outro dia sobre os momentos das equipes. Então parecia que o momento do Vasco e do Cruzeiro, do Santos, com relação à torcida e tal, era um momento diferente do Cruzeiro. O momento que a torcida abraçou, que estava junto e tal, etc., que estava empurrando a equipe. Ronaldo chegou a reclamar da torcida. Não é? E o Cruzeiro estava em crise com a torcida. O momento do Cruzeiro está muito turbulento, o Vasco e o Santos estão numa outra pegada. O próprio Bahia estava numa outra pegada, né? De repente, a mudança de treinador para o Cruzeiro vem num momento de arrancada que ia ser um momento certo, né? Arrancou. E todo o trabalho feito no Vasco e no Santos, que o Pedro já falou aqui, parece que definhou. Desidratou. O Birner costuma dizer muito aqui daquela teoria da contratação do treinador, né? Os primeiros 6, 7 jogos são fundamentais.
foi justamente o que o Santos mostrou, foi o que o Vasco mostrou também. O Vasco ainda ficou mais tempo. Então o manual é contratar faltando 6 rodadas? 7 rodadas. 7, porque ninguém faz isso, hein? O Cruzeiro fez meio sem querer. E trocar 5, 6 vezes ao longo do campeonato. É isso aí. É sempre motivação. É isso aí. Aí você tá toda hora, opa, injeção nova, fato novo. Mas o do Vasco tem uma estabilidade maior. O Ramon Não, Dias... tem uma estabilidade maior, sem O dúvida. Ramon Dias mostrou algo em campo. E isso Segundo dava a turno é impressão outra que o história. Vasco ia se livrar dessa situação O antes. Vasco hoje, você consegue olhar para o Vasco hoje, o Vasco das últimas partidas, o Vasco antes de perder para o Corinthians, ele somou uma sequência de 6 jogos, se eu não me engano, sem derrota. Você consegue olhar e explicar E isso foi logo agora. onde o time venceu, por que venceu, onde Sim. o time falhou e por que perdeu hoje. Porque o Vasco passou a ter uma cara. O Vasco passou a ter um trabalho. O Vasco que perde para o Corinthians é, de novo, a falta de combatividade, o corredor central, pouca pressão. Quando o Vasco começou a ser um pouquinho mais... O Vasco precisava atuar no limite ali. O trabalho do Ramon é de um elenco limitado e que, trabalhando no limite, ele tinha bons frutos. Em alguns momentos do campeonato, o Vasco jogou mais que adversários muito mais qualificados dentro de partidas. Sim. Então, quando ele começou a ceder um pouco desse limite, quando o Paulinho parou de funcionar, com o Zé, aí você tinha já uma dúvida se era o Praxedes, se era o Paê, ou o Paê estava em campo, ou você não tinha pressão, ou você não ajustava o posicionamento dele, ou você invertia a posição do pé. Você tinha uma cara, você conseguia identificar. Esse time funcionou por isso, parou de funcionar por isso agora, e hoje, o Soares, falei aqui no início, gol belíssimo. Mas a forma como a zaga vai recuando, o espaço vai se abrindo. Sempre e dando aí, espaço. no Olímpico, o Soares, para ele chapar a bola, ele o gol, aí vai tirar Amigos, ele só um bem no minutinho, porque Olímpico. o Rogério Não, na arena, Ceni... desculpa. O Rogério Ceni está se arrumando na cadeira e o Galera, isso aí é Série A agora, né? Agora afunilou de vez. Agora afunilou de vez a reta final do Campeonato Brasileiro. Agora restam 3 equipes brigando para ver quem não vai cair para a Série B. Lembrando que Goiás, Coritiba e América já estão rebaixados para a Série B. Agora, o Bahia está dentro da zona de rebaixamento. Vasco, 42, né? Bahia, 41, Vasco, 42 e Santos, 43. O Cruzeiro, com empate, chegou a 46, não corre mais risco de rebaixamento. E agora a briga vai ser entre essas 3 equipes, Santos, Vasco e Bahia. Aí fica a pergunta, quem será que vai cair para a Série B? Se você pegar, galera, o recorte de Santos, Vasco e Bahia nos últimos 2 jogos, essas 2 equipes perderam. Santos perdeu 2 jogos seguidos, Vasco perdeu, Bahia perdeu. Por isso as 3 equipes estão na parte de baixo, porque eu boto aqui, uma dessas equipes aqui vencesse um jogo, vamos supor se o Vasco vencesse um jogo aqui, dos últimos 4 jogos vencesse um, o Vasco não seria rebaixado. Santos, mesma coisa. Bahia, aqui ó, Bahia precisava vencer pelo menos um jogo, pelo menos aqui, o Bahia estaria 44 pontos, estaria um passo, sair da zona de rebaixamento. E o Bahia nos últimos 5 jogos, o Bahia perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas um jogo. Então, aquele jogo lá contra o São Paulo doeu muito. Doeu muito. A derrota, né? Pra falar a verdade, a derrota contra o São Paulo doeu muito para o time do Bahia, né? E o Bahia tá uma equipe que não tá conseguindo manter o equilíbrio dentro de campo. Você vê que a equipe tá nervosa. E assim, eu vou ser bem sincero, galera. O Rogério Ceni, cara, ele não é o treinador para esse momento. Não é, galera. O Rogério Ceni, na minha opinião, o Rogério Ceni, ele é um treinador que tem muito potencial, muito bom. Eu acho ele muito bom mesmo. Mas nesses momentos, assim, ele não sabe lidar. Não adianta, ele não sabe lidar com esses momentos, entendeu? Difíceis. Quando fica, né, nesse negócio, ele fica botando culpa, é culpa de um, culpa de outro. Não, cara, não é hora de fazer isso. Se quiser culpar alguém, espera acabar o Campeonato Brasileiro, espera terminar. Porque se ficar agora culpando jogadores, não dá certo, cara. Não dá certo. Isso é exatamente o que tá acontecendo com o Bahia. O Bahia não tá bem emocionalmente. Entendeu? Uma equipe que tem potencial, mas não tá entregando dentro de campo. E assim, na minha opinião, a equipe que tem mais possibilidade de cair é a equipe do Bahia. Porque o próximo jogo do Bahia, galera, é Atlético Mineiro. Eu entendo, vai ser na Arena Fonte Nova. Mas, pô, como que você enfrenta uma equipe do Atlético Mineiro embalada? O Atlético Mineiro, tem chance de ser campeão? Pô, você pense direto, né, galera? Não vai ser campeão. Palmeiras perdendo ou não, Palmeiras ainda pode ser campeão brasileiro. Se você pegar o Palmeiras, tem uma vitória a mais. Atlético Mineiro vencer na próxima rodada, chega a 20. Como que você vai tirar 8 gols de saldo? Só se der uma goleada histórica, vencer por 10 e a equipe do Palmeiras não vencer. Coisa que eu não acho que vai acontecer. Cruzeiro e Palmeiras favoritíssimo. Ainda mais que o Cruzeiro não corre mais risco de rebaixamento. É um jogo que é muito fácil para o Palmeiras vencer. Porque agora as equipes têm um pouco de chance aqui.
É o Flamengo e o Palmeiras, é o Flamengo e o Atlético, mas não tem chance de título, não tem como. Não tem como, é muito. O Flamengo vai tirar 16 de saldo de gols? Não vai, cara, não vai. Então, assim, a parte de baixo aqui é isso aqui, o recorte é esse, é Santos, Vasco e Bahia. Na minha opinião, o Bahia vai cair para a Série B, porque, assim, eu não acho que o Bahia vai vencer o Atlético, não acho. Assim, eu também não acho que o Vasco vai vencer, não acho, porque, assim, o Vasco tá jogando muito mal, galera. Vai vencer o Bragantino, será? Jogando em casa, eu acho meio difícil. Meio difícil, o Vasco tá tendo alguns problemas também com os jogadores nessa reta final, né? Tem perdido alguns jogadores, o Ramon. O Santos, na minha opinião, é o que tem mais tranquilidade agora. Vai enfrentar a equipe do Fortaleza, né? Ah, mas o Fortaleza ainda quer brigar pelo Sul-Americana, pode querer complicar para a equipe do, do Santos, mas não vai complicar. O Fortaleza já tem 50 pontos, o Fortaleza tá de boa, galera. Fortaleza tá de boa. Fortaleza não tem mais o que se preocupar. O Fortaleza não corre risco de ficar de fora da Sul-Americana. Venceu, fez o seu dever, venceu a equipe do Goiás, venceu 1-0 e agora não tem mais chance. Por isso que eu acho que vai ser um jogo mais fácil para a equipe do Santos. Eu acho que o Fortaleza não vai complicar na Vila Belmiro. Por isso que eu acho que o Santos não cai, a briga vai ficar entre Bahia e Vasco, mas eu ainda acho que o Bahia vai cair para a segunda divisão pelos últimos resultados da equipe. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que eu quero saber quem é que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa a opinião de vocês, deixa seu like e se inscreva também no nosso canal para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.